Eu estou muito feliz que o Dr. Mário Nicolau aceitou o nosso convite de vir aqui. Ele nem pode ficar tanto tempo, porque tem um monte de paciente já te aguardando, né, Dr. Mário? Verdade. Mas você é sempre muito carinhoso com a gente, todas as vezes que a gente te liga pedindo para você vir aqui ao nosso programa. Não, eu que agradeço o convite. Muito obrigado a você. Bom dia a todos os telespectadores. Espero que a gente possa tirar aqui as dúvidas que vierem aparecer. Pois é, doutor, a gente recebeu muitas mensagens dos nossos telespectadores falando de um problema que, na verdade, incomoda muita gente, que é a retenção de líquido. O inchaço é uma das consequências, inclusive, desse problema, né, doutor? Exatamente. Então, assim, é importante a gente introduzir um pouquinho o assunto, para a gente poder entender toda a fisiologia por trás de uma simples retenção de líquidos. Os líquidos corporais, eles se localizam principalmente em 3 locais. Então, nós temos o líquido dentro da célula, que é o intracelular, o líquido dentro do vaso sanguíneo e o líquido intersticial, que é aquele que fica mais à vista, que é o que a gente chama popularmente de inchaço, retenção de líquidos. Então, quando há algum desequilíbrio nas forças que dividem esses compartimentos, ocasiona a retenção dos líquidos e o inchaço, principalmente nas mulheres, porque a gente vai verificar que tem muito a ver com questões hormonais. Então, como a mulher, durante o ciclo menstrual, os hormônios estão sempre flutuando, então, principalmente no final do ciclo, quando a progesterona está em níveis bem mais altos, ocasiona, então, a retenção de líquido na mulher. A retenção de líquido, e muitas vezes, inclusive as mulheres, elas acabam se desesperando, achando que engordaram bastante, né? Exatamente. Eu tô gorda, eu tô inchada. A aliança não entra A mais no aliança não dedo. entra mais, né? Aí vai colocar uma calça, não fecha mais direito. Às vezes até os pés também, eu incho muito também. Exatamente. E aí você, às vezes, não entende que aquilo ali é uma retenção de líquido, né? Isso, fisiológico, no caso do ciclo menstrual feminino. Então, o que é que a gente mais tem cuidado? É descartar as doenças. Sim. Então, toda vez que você percebe que está retendo líquido, que a aliança já não entra mais no dedo, que vai calçar o sapato, já não está entrando mais, vai botar o cinto, já coloca um número maior, então é importante você procurar um atendimento médico, um clínico, um nefrologista, para que ele possa avaliar como é que estão os seus órgãos. Por quê? Porque a retenção de líquido também pode ser devido à insuficiência da tireoide, do fígado, do coração e até mesmo dos rins. Sim. Então, um dos sinais e sintomas da insuficiência renal também é o acúmulo de líquidos. Então, você vai até esse profissional médico, ele passa uma bateria de exames, incluindo até um ultrassom Doppler dos membros inferiores para ver vascularização, ver também se você não tem nenhuma insuficiência venosa, e com esses exames todos normais, é que realmente entra naquele quadro de edema idiopático, edema fisiológico, que é mais comum nas mulheres. Nas mulheres, né? É comum também as grávidas, doutor. Exatamente. Doutor, reterem muito líquido, exatamente, né? Pela questão da progesterona. Então, a progesterona é o principal hormônio da gravidez e é o principal hormônio envolvido na retenção dos líquidos. Então, o que é que você recomenda quando você verifica o diagnóstico desse edema fisiológico? O principal é hábito alimentar. Sim. Então, tem aquele ditado, onde o sódio vai, o sal vai, a água vai atrás. Então, você tem que reduzir ao máximo o sal da dieta. Você tem que reduzir ao máximo o fast food, refrigerante, pedir em casa para o almoço você comer menos sal, o jantar também. Para quê? Para que assim você atraia menos líquidos para o espaço intersticial e, consequentemente, você enche menos. Então, o principal tratamento desse tipo de edema é hábito alimentar, é menos sal. Menos sal, né? Isso. E é impressionante como quando você tem um excesso de sal, quando você come coisas muito salgadas, você, na mesma hora, você quer tomar água, assim como doce, né? Exatamente. Porque pede, como você mesmo falou, né, doutor? E é interessante porque quando você se alimenta de algo muito salgado, no churrasco, por exemplo, você passa horas bebendo muita água e você não vai ao banheiro urinar. Ou seja, você não elimina. Aquilo ali vai retendo e vai acabar originando o inchaço, a retenção dos líquidos. As retenções do líquido, né? Quais são os lugares do corpo, hein, doutor, que acabam ficando mais inchados devido a essa retenção de líquido? Nós temos certos órgãos, certas extremidades que são mais propensas a aparecer o inchaço. Sim. O principal deles é nas extremidades inferiores, pé, tornozelo, batata da perna, pela própria questão da gravidade. Você fica em pé muito tempo, você usa salto alto, então isso acaba dificultando o retorno venoso dos vasos sanguíneos. Então isso gera um inchaço. E um outro órgão também que é muito visível é a face. Aí você percebe quando a pessoa vai inchando, o olho começa a inchar também, as bochechas. Então, as duas principais órgãos que você olha e já verifica que a pessoa está inchada é os membros inferiores, principalmente, e a face.
A retenção líquida, ela piora no calor? Pode piorar, tá bom? Mas assim, depende da causa. Aí tem que investigar direitinho. Investigar direitinho a causa dessa retenção, né? Exatamente. Por isso a importância de uma avaliação, né? Uhum. É comum a retenção de líquidos acontecer muito em nós que somos mulheres por causa desse fator da menstruação. Mas é importante também que a gente não ache que sempre que a gente está inchado é porque a gente está com uma retenção de líquido. Se isso, por acaso, estiver ocorrendo com você com muita frequência, é preciso que você faça uma investigação. Isso. E um detalhe, às vezes, principalmente as mulheres, elas gostam de se automedicar. Automedicar, nossa. Então elas vão para a farmácia, pedem um diurético, furosemida é a mais comum, o nome aqui da substância ativa, e ela começa a tomar essa furosemida durante os inchaços, durante as retenções de líquido. E isso vai ocasionar problemas graves no futuro. Esses problemas, por enquanto, ficam silenciosos, ela não percebe, aparentemente ela melhora no inchaço, afinal de contas é um diurético, só que com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos e 3, quando for verificar a função renal, vai estar prejudicada. Então, muito cuidado com a automedicação. O ideal sempre é você procurar o médico, avaliar se tem alguma coisa errada, melhorar seus hábitos de vida, hábitos alimentares, e aí sim ele consegue passar a melhor conduta para você. Doutor Mário, eu vejo hoje um apelo muito grande das pessoas falando com relação aos chás. Uhum. Né? Pronto, está na moda, Está né? muito na moda, inclusive a Isso. gente hoje vê tanta coisa nas redes sociais que é inclusive importante a gente dizer às pessoas para ter cuidado com aquilo que a gente vê na rede social. Muitas vezes a gente vê uma blogueira, alguém que é algum digital influencer, que tem um corpo maravilhoso, que tem isso, que tem aquilo, que começa a mostrar que para ter aquele corpo, que para ter tudo aquilo, toma isso, toma aquilo outro. E o que eu estou vendo hoje é que muitas pessoas estão querendo se espelhar nos outros, estão tomando um monte de coisa, por exemplo, chá de hibisco, chá verde, suco verde, é um monte de coisa, além de medicamentos também. Tem algumas substâncias, por exemplo, que eu tenho visto bastante. Ah, eu tomo isso. Então, assim, às vezes você tá com um problema emocional, às vezes você tá assim, se olhando no espelho, não tá se gostando. Aí você vai para a rede social e você vê aquela mulher maravilhosa, aquela pessoa que tem um corpo... Ah, mas ela faz isso, ela toma isso, ela não sei o que, eu vou fazer a mesma coisa porque eu vou ficar igual ela. Gente, não é assim. Cada pessoa tem seu próprio organismo. É preciso que a gente procure entender o nosso corpo. É preciso que a gente faça uma avaliação personalizada, individual, porque cada pessoa é cada pessoa. Exatamente. A gente não pode querer fazer o que os outros fazem, né? Ok, o chá de hibisco, eu já soube que tem vários benefícios, mas tomar demais prejudica? Uma excelente pergunta em relação a... Hoje em dia a gente vive uma ditadura da beleza. Da beleza. Ditadura das redes sociais. Sim. Então as pessoas procuram se espelhar em certas pessoas, só que por trás tem outra coisa envolvida. Então, assim, o que é que eu recomendo? Que realmente você faça uma avaliação. Por quê? Porque, às vezes, o seu inchaço não é decorrente do excesso de líquidos, é apenas um líquido mal localizado. Mal localizado. Ele, ao invés de estar lá dentro do seu vaso sanguíneo, ele está no interstício gerando edema. Então, se você toma diuréticos, mesmo que naturais em excesso, vai começar a espoliar o líquido dentro do vaso. Então, o resultado, você pode se desidratar. Você pode piorar a função renal, porque vai chegar menos sangue. Você vai reduzir a perfusão sanguínea dos seus órgãos. Então, sempre tem que ter uma avaliação médica. Em relação aos chás, os sucos, realmente tem certas frutas e certas plantas, como, por exemplo, a melancia, o melão, o abacaxi, que são excelentes diuréticos, realmente. Sim. Por quê? Porque eles têm uma quantidade alta de potássio e de água. E são naturais, né, E são doutor? naturais. Então, como o corpo elimina o potássio basicamente através da urina, então quando você come uma sobrecarga maior do potássio, consequentemente aumenta o aporte urinário e você perde líquidos. Agora, é sempre interessante verificar se o que está acontecendo com você é realmente um excesso de líquidos ou são líquidos mal distribuídos. E não pode estar, minha gente, achando, fazendo as coisas por aí de qualquer jeito, não. Ah, fulano toma chá de hibisco e diz que emagrece, aí a pessoa vai e toma o dia inteiro, só exatamente. chá, não só chá de... mas são vários chás, é tanta coisa que eu vejo. Eu vejo tanta coisa na rede social e eu fico assim, minha gente... E assim, só abrindo um paralelo, Carla, outro fator também muito importante é o excesso de proteínas. Proteínas? Você vê nas academias, o que eu pego de paciente Nossa. que está na academia
comendo horrores de proteínas por dia, 30, 40 ovos por dia. Gente, eu fico passada, doutor. E assim, ele não faz um sumário de urina inicial para ver se está tudo bem com os rins. Porque a lesão renal, ela nem sempre vem de um único fator. O mais provável é ter 2, 3, 4 fatores envolvidos. Então, se você vai modificar completamente sua dieta, seus hábitos de vida, procure ver como é que está a sua função renal inicial. Porque se você já tiver algum indício de lesão renal, você não pode exagerar com, por exemplo, nas proteínas. As proteínas, né? E essa coisa da atividade física, ela é importante para a nossa vida, sim. A gente tem que praticar atividade física. Todos os médicos que eu entrevisto falam para mim que a atividade física é a coisa mais importante, que a gente tem mesmo que fazer o coração andar e acelerar, né, doutor? A gente tem que se alimentar de forma saudável. Mas isso não quer dizer que você tem que estar na moda como as outras pessoas e fazer o que as outras pessoas fazem. Exatamente. Por exemplo, não estou falando aqui mal de CrossFit, pelo amor de Deus, não vão dizer isso por aí, gente, porque tudo vira polêmica. Mas existem várias pessoas que não têm condição de praticar o exercício e acabam fazendo pela coisa da moda, porque está todo mundo ali, não sei o que, ai, vai, você pode... A pessoa faz e não consegue e aí acaba acarretando muitos problemas de saúde. Eu falo isso porque eu tenho entrevistado muitos médicos, inclusive muitos ortopedistas, que têm me relatado: Carla, eu estou preocupada com a situação momentânea, porque muitas pessoas estão exagerando na prática da atividade física, não têm o preparo certo para isso, não são atletas, não têm a recomendação, e estão exagerando sem poder, estão tendo problemas de saúde e grave. Tudo em excesso faz mal. Faz mal, né? E assim, você fazer exercícios exagerados, sem um acompanhamento, vai lhe prejudicar. Então, se você quer fazer algo mais excessivo, mais intenso, procure primeiro um ortopedista, ver se está tudo bem com você. Procure um clínico, um nefrologista, ver se está tudo bem com seus rins. A função renal é tão importante de ser investigada, né, doutor? Exatamente, muito importante. Se as pessoas soubessem a importância dos rins, todo ano estariam ali procurando Fazendo verificar um como é que está a sua creatinina, como é que está o sumário de urina, porque a doença renal, no início, ela é silenciosa, por isso ela é traiçoeira. E no início tem jeito, tem controle. Se você perder esse fio da meada do início, é tarde demais. E o que eu vejo muito são pessoas que deixam para ir ao médico apenas como adoecem. Ah, só vão no nefrologista quando estão doentes. Mas por que não ir para o nefrologista para fazer uma prevenção? Para fazer um check-up, para saber se está tudo bem com o corpo, né, doutor? Prevenir é sempre a melhor solução. Tem uma pergunta aí, né, Gaete? Coloca aí no vídeo para mim, de uma telespectadora que mandou agora aqui para o nosso WhatsApp, é o 994117777, está liberado aí para você participar, para você perguntar, para você opinar e para você dizer o que é que você quer que a gente fale aqui no nosso programa. Eu estou entrevistando aqui o doutor Mário Nicolau, ele é nefrologista, ele faz parte da equipe multidisciplinar lá da Clinefro. E aí tem uma telespectadora que perguntou: eu quero saber se quem toma anticoncepcional tem relação de líquido por conta desse medicamento. Excelente pergunta. Pergunta maravilhosa, né? Uma das principais queixas das mulheres, justamente a retenção de líquido, e vem sempre essa pergunta associada: doutor, eu tomo anticoncepcional, tem a ver? É um fator de risco? Então, é sim, tá bom? Por quê? Porque o anticoncepcional, dependendo do tipo, se ele for um anticoncepcional que tenha progesterona, com certeza vai levar a mulher a ter retenção de líquido. É o principal hormônio envolvido nos inchaços, edemas. Então, você pode conversar com o seu ginecologista, tentar alterar o anticoncepcional, o tipo, colocar a menor quantidade possível de progesterona, a fim de melhorar esses sintomas. Ou você pode, é um caso, uma indicação dos chás, dos sucos diuréticos, já que isso aí realmente é um excesso de líquidos e você irá se beneficiar muito com os chás e sucos. Sim, e aí avaliando o quanto você pode estar tomando de chá, o quanto você pode estar tomando de suco, e aí é importante você ir a um nutricionista e a uma equipe multidisciplinar para cuidar de você, né? Assim, porque aí você vai ter um parâmetro. E assim, mesmo tendo um fator muito visível, que é o uso do anticoncepcional, a gente é obrigado, por protocolo, a investigar os outros órgãos. Sim. Então, ela vai ter que fazer um check-up em relação à tireoide, fígado, coração e rim, descartando quaisquer problemas nesses 4 órgãos, aí realmente é por conta do anticoncepcional. Mas mesmo tendo um fator muito ali na clara, você tem que investigar
as outras As condições, outras, que são mais graves. Com certeza. Eu tenho cartela também com perguntas aqui para o Dr. Mário Nicolau, inclusive de telespectadores que pediram para a gente durante esses dias onde nós conseguimos trazê-lo para a entrevista aqui. A Kátia Sena, do bairro de Seu, ela perguntou o seguinte: eu trabalho o dia todo em pé e à noite meus pés ficam muito inchados. O que eu devo fazer para amenizar esse problema? Isso aí acontece comigo. Pronto. A gente falou aqui no começo que existem, né, dois órgãos principais do inchaço. Sim. No caso, a face e a extremidade inferior, por conta do efeito gravitacional. Você passa o dia todo em pé, vai ser natural haver uma dificuldade no retorno venoso e, consequentemente, aparecer os inchaços. Salto alto faz mal, doutor? Também pode gerar um inchaço, porque vai dificultar ainda mais o retorno venoso. Olha o tamanho dos meus, gente. Então, qual a dica para evitar que esse problema aconteça? A cada 2, 3 horas, procure sentar um pouquinho, faça uma massagem, sempre de forma ascendente aqui nas pernas, porque você vai facilitar o retorno venoso. Chegou em casa, coloque os membros inferiores para cima, coloque uma almofada. Existem travesseiros, inclusive, lá na Composê tem, viu, gente? É um travesseiro que é exatamente para você ficar assim, né? Que é para poder facilitar o retorno venoso e reduzir. Tem varize, exatamente. Né? Então, assim, uma forma de amenizar é essa. Cada 2, 3 horas se sente, coloque os pés para cima e à noite em casa procure deitar com um travesseirozinho embaixo dos pés. Porque isso aí também já é uma boa dica, né? Eu tenho mais pergunta aí, deixa eu ver a próxima. Do Natan Oliveira, olha, de Brasília, um telespectador de Brasília que acompanha a gente através do portal meionorte.com. Minha mãe possui inchaço frequentemente e há uns meses atrás esses inchaços estão apresentando manchas escuras. Isso pode ser causado pelo problema de fígado que ela tem? Pode sim. A insuficiência hepática, a redução da função do fígado, ela provoca inchaço. Por quê? Porque o fígado produz uma substância chamada albumina, que é um tipo de proteína. Então, consequentemente, com a redução da função do fígado, vai produzir menos albumina e vai ter menos poder osmótico de reter o líquido dentro do vaso sanguíneo. Consequentemente, ele vai extravasar para o tecido, provocando inchaço. Essas manchas escuras podem ser hematomas, que todo hepatopata, todo paciente que tem redução da função do fígado, também tem distúrbio de coagulação. Ele sangra mais fácil e podem ter hematomas envolvidos. Ok. Para finalizar, a nossa próxima pergunta, deixa eu ver aí de onde vem, telespectador de Parnaíba, olha, a Lúcia Gonçalves. Comecei a sentir dores fortes no braço e ele começou a inchar. Até agora não consegui descobrir o problema. O que pode ser? O meu sal é 0. Pronto. Ele, na verdade, está sentindo um inchaço bem localizado no braço. No braço. Então, nesse caso, pode ser alguma coisa muscular ou óssea. Ou óssea, então, né? tem que fazer um exame de imagem, ultrassom, ressonância, verificar como é que está em relação, se tem inflamação muscular, se está tudo bem, mas não é uma coisa sistêmica, é uma coisa bem localizada. Então, tem que avaliar realmente com algum exame de imagem esse membro dele que está inchado. Então, nesse caso, não teria tanto a ver com a alimentação, como ele realmente fala que a ingesta de sal dele é praticamente nula. É praticamente 0, né? Isso. Ou seja, a gente precisa realmente se cuidar. E aquilo que eu conversei aqui com o Dr. Mário Nicolau hoje, e que eu quero mais uma vez chamar a atenção de você que está nos assistindo. Não vai nessa história de achar que a rede social, que tudo que aparece em rede social é verídico, é verdade. Não se espelhe em pessoas que você vê que são maravilhosas. Ah, eu quero ser assim, eu vou tomar isso, eu vou tomar esse medicamento, eu vou tomar esse suplemento alimentar também, né, doutor? Exatamente. As pessoas estão tomando muita coisa. Eu fico muito preocupada, inclusive eu tenho 2 filhos grandes em casa. E eles ficam, mãe, mas você é muito exagerada. Eu digo, meus amores, não é exagero, é preocupação. Porque eu não sei se é uma coisa de pai. Meu pai dizia assim, eu só tomo remédio no último dos últimos casos. E aí eu herdei isso dele. Inclusive, amanhã ele estaria completando mais 1 ano de vida. E aí é impressionante como os nossos pais, os nossos avós, eles deixam um ensinamento pra gente. Então, eu sempre coloco isso em prática. Eu só tomo o medicamento em um último caso. Tipo assim, uma dor de cabeça muito forte, aí você... Eu fico, doutor, eu tomo. Eu sempre tenho muito medo de tomar medicamento, de tomar... Pode até parecer bobagem, gente, mas assim, suplemento, medicamento isso, medicamento aquilo, tudo eu tenho medo. Está super correto. Tudo eu tenho medo, doutor. E aí, quando eu vejo os meus filhos fazendo um monte de coisa de atividade física, não sei o que, eu digo, minha gente, não tome isso. Por incrível que pareça, eu fiz uma cirurgia recente e o medicamento, o antibiótico e o corticoide que eu tomei não me deixavam dormir, gente, eu passava a noite em claro. E aí tem uns medicamentos para dormir.
E aí eu olhava para os medicamentos, vinha minha sogra, minha filha, toma só um pouquinho. Aí eu ligava, não, não tem nada você tomar, tem a melatonina, tem isso, tem aquilo. Eu olhava e quem disse que eu tinha coragem de tomar? Não tomava. Por quê? Porque eu tenho realmente esse medo. E eu acho que é certo a gente ter medo. Gente, pelo amor de Deus, não vamos tomar qualquer coisa, não vamos colocar qualquer coisa dentro do nosso organismo. Vamos procurar tomar coisas naturais, industrializados não, enlatados não, vamos comer mais frutas. Aquela famosa frase, né? Descasque mais e desembale menos. Sim. Porque assim, a nossa vida está cada vez mais artificial, cada vez mais corrida, cada vez mais fast food. Sim. E com isso vão surgindo as doenças. As doenças. Tem um boom de diabetes, um boom de hipertensos. Então, tudo isso provocado justamente pelo estilo de vida, que está cada vez pior. O estilo de vida que está cada vez pior. Então, se atente a isso, não vá tomar qualquer medicamento, não. Eu vejo pessoas que tomam remédio, qualquer dorzinha, qualquer coisinha que sente, toma um monte de medicamento. E é perigoso, né, doutor? A automedicação, como você mesmo frisou aqui no início da nossa entrevista, é realmente muito perigoso. Demais. Né? Vou lhe liberar porque os pacientes da Clinef estão esperando o doutor Mário Nicolau. Eu tenho várias perguntas. Eu vou esperar. Não, libera o doutor. Ah, vou liberar o doutor, porque senão o pessoal lá da Clinef vai virar para mim e vai dizer, Carla, manda meu doutor para cá. Porque eu tenho consulta marcada com ele. A gente vai para o intervalo comercial.